Então, boa tarde, pessoal. Tô gravando esse vídeo aqui para dar uma explicada no conteúdo. Alguns alunos vieram falar que não entenderam, né? Então, a lógica ela é tranquila, assim, não é nem nada muito difícil, mas só para dar uma explicadinha para vocês. O que é a lógica? A lógica seria uma forma correta e exata da gente expor nossas ideias para que não tenha erro, né? Porque diferente do que muitas pessoas pensam, a filosofia ela não é só ficar viajando, né? Ah, qual o sentido da vida? Por que a gente existe? É isso, mas ela também é defender, né? Por exemplo, vai dizer que tu descobriu qual é o sentido da vida, tá? E tu vai conversar com alguém. Daí tu vai dizer o que tu pensa e a pessoa vai dizer, eu não acho que é isso. Mas tu vai, mas eu acho que é. Então a lógica, ela vai te ajudar a botar as tuas ideias na ordem correta para chegar a uma conclusão verdadeira. E a pessoa que está conversando contigo poder ver, realmente ele tem sentido. Ou ela vai tentar, não, vou ver o que ele botou de errado aí, porque eu acho que não é isso. Então a lógica seria aquela coisa que nos dá segurança para poder argumentar uma ideia. Então por isso que ela é bem importante na filosofia. Porque na filosofia a gente faz as perguntas, mas também a gente vai ter as respostas, né? E as respostas vão gerar ideias, né? E essas ideias a gente vai ter que defender para elas serem verdades, né? Então, por isso que a gente estuda lógica em filosofia, né? Então, a primeira parte que eu expliquei no outro slide, né? No primeiro, no Lógica 1, seria os argumentos. O que é o argumento? Um argumento seria um conjunto de ideias que vai chegar a uma conclusão. A conclusão seria o fim daquilo, né? Por exemplo, todos os homens são mortais. Sócrates é homem. Sócrates é mortal. Então, tu tá defendendo que Sócrates vai morrer e morreu, né? Então, porque tu tem argumentos. Argumentos é esse kitzinho de frases com uma conclusão, né? Isso seria argumento, né? O que a gente estuda em lógica, né? Então, a conclusão, ela vai ser uma consequência das duas frases anteriores, né? Então, aqui, ó. Quando a conclusão é uma consequência necessária das premissas, dizem que o argumento é válido. Então, esse é o ponto principal. Validade e verdade. Qual é a diferença de cada uma, né? Tanto que lá no fim, na atividade desse tema, eu botei para vocês. Se existe relação entre validade e verdade de um argumento. Por quê? Vamos ver. O que seria verdade, o que seria validade? Vamos lá? Então, a validade tem a ver com a forma. Tu não quer te importar muito o que está dizendo aquela frase. Eu não quero me importar muito se Sócrates é homem, se todos os homens são mortais. Eu não estou me importando o que isso é verdade ou não. Quero saber se isso é válido, se esse formato que a pessoa está me expondo é válido, porque às vezes a pessoa já fala uma coisa nada a ver e tu diz, isso não é válido. Nem num jogo, tu vai fazer um jogo, a pessoa tá fazendo, vai jogar futebol, o cara vai pegar a bola com a mão. Não é válido nesse jogo, entendeu? E nos argumentos vai ter uma ordem que não vai ser válida, independente da frase ser verdadeira ou não. E a verdade vai ter a ver com a verdade das premissas, né? Se eu falar assim, Sócrates é imortal, né? Daí tu vai dizer, não, mas não é verdade. Isso. Então ele não é verdade isso que ele tá falando. Mas ele pode ser válido, ele pode estar num formato de um argumento válido. Então essa é a diferença entre verdade e validade. Recapitulando. Verdade tem a ver com as verdades das premissas. Eu vou ver aquela frase e vou lá no mundo real e vou dizer, isso é, ou isso não é. E a validade não tem a ver com a verdade, a validade tem a ver com a forma que aquele ordem de palavras está escritas. Então é bem importante na filosofia a gente diferenciar. Tanto que lá na atividade para vocês, eu peço para vocês criarem um argumento válido, ó. Todo A é B, C é A, logo C é B. Tu pode botar assim, toda fruta é doce. Morango é fruta, morango é doce. Isso é um argumento válido. Mas é verdade? Será que toda fruta é doce? Acho que não, tem fruta que não é doce. Então, essa é a diferença entre verdade e validade. Então, eu peço para vocês usar essa fórmula, que tem a ver com a validade, para criar um argumento. Então, na atividade 1, vocês têm que fazer isso, criar uma frase. Todo A, qualquer coisa que vocês quiserem botar. É B, qualquer coisa que vocês quiserem botar. C é A, repete o A primeiro, logo C é B.
e ver se é válido. Vai ser válido. E se é verdade ou não. É outra história, tá? E a segunda é se vocês acham que tem relação validade e verdade. Tem relação? Na verdade, não, né? Porque a validade de um argumento, ela pode ser válida e não tá falando um monte de mentira. E a verdade vai ter a ver com as premissas, né? Então, essa seria a correção daquela atividade, tá? Mas, assim, a lógica, ela não precisa se apavorar, tá? É só pra gente entender como é que funciona a argumentação. Entender essas coisinhas básicas, do que é um argumento, né? O que é um silogismo, que seria esse formato perfeito que as premissas vão chegar a uma conclusão. O que é um argumento válido, o que é verdade, né? Então, a gente vai seguir fazendo assim. Então, a gente vai estudar os tipos de argumentos que existem depois, mas bem tranquilo, não se apavorem, tá? Que é só uma questão de organizar as ideias, certo? Qualquer dúvida podem perguntar. Abraço!